Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre uma situação de integral definida, tá? E uma das possíveis aplicações da integral definida, que é no cálculo de área de figuras planas, desde que uma condição específica seja atingida, tá? Que um dos limitantes da função seja o eixo x, ou seja, nós vamos ter um extremo à esquerda, um extremo à direita, o extremo superior ou inferior é a função dada e o quarto extremo vai ser o eixo x, ela vai ser limitada ou toda para cima do eixo x ou toda para baixo do eixo x. Aí o eixo x corta a função para limitar ela. Por quê? Se o eixo x não limitar a função, a gente vai precisar de uma integral dupla para fazer essa análise. Então, quando a gente faz a análise com uma integral simples, um dos limitantes precisa ser o zero. Se não for o zero, nós não conseguimos fazer. Então, quando a gente tem o limitante sendo o eixo x, nós temos um limitante dado, que é o y igual a zero. O outro y é a função, e os extremos à esquerda e direita de x são valores numéricos, por enquanto. Conforme for avançando a ideia, a gente vai incluindo mais informações. Então, a integral definida, basicamente, nós vamos ter a mais os elementos a e b aqui, que nós não tínhamos na integral indefinida. A integral indefinida, ela tem esse nome porque nós não sabemos a constante é uma constante indefinida, e a partir do momento que a gente integra ela, com valores definidos para os extremos, nós vamos achar um valor numérico para a integral. Esse é o conceito inicial. A gente parte de uma função f de x, f minúsculo para a gente diferenciar, e quando eu integro f de x minúsculo, eu acho a f maiúsculo, que nós vamos chamar de função antiderivada, ou seja, a integral do f minúsculo. Quando nós tivermos uma integral f de x dx definida entre a e b, esse a e b, o a é o extremo inferior e o b aqui é o extremo superior. Então, nós vamos integrar a função pelos procedimentos que nós já vimos. Nós vamos, depois de integrar, aplicar ela no extremo superior, aplicar ela no extremo inferior, no valor dado, e subtrair os dois resultados. É essa a operação que a gente faz aqui, ó. f de b menos f de a, ou seja, integra a função e aplica no b, integra a função, aplica no a, subtrai os dois resultados. E como eu disse anteriormente, uma das aplicações principais, talvez a principal para que vocês possam começar a enxergar onde usa isso, é o cálculo de área de figuras planas. Mas como tem muitas restrições, por ser uma integral simples, a gente ainda fica um pouco limitado. Mas esse exemplo é bem interessante e mostra uma aplicação da integral definida, beleza? Então nós temos aqui, determine a área A da região entre o gráfico de y igual a seno de x e o eixo x de 0 até π. Então, o que define que dá para a gente fazer essa resolução, ó, é essa limitação do eixo x. Então, quando eu tenho uma limitação do eixo x, significa que nós temos uma reta aqui em cima do y igual a 0. Tá? Essa reta aqui em cima do y igual a 0 limita o nosso gráfico. Ou o gráfico vai ficar para cima do y igual a 0 ou para baixo, certo? Então, nós vamos fazer aqui. Como que eu vou fazer esse gráfico? Bom, o que a gente coloca no A e o que a gente coloca no B? Vamos primeiro enxergar qual é a integral que está relacionada com essa sentença. Eu vou fazer o gráfico do y igual a seno de x só para a gente ter uma ideia. Se for 0, nós temos y igual a seno de 0, e o seno de 0 é 0. Se for 90 graus, y igual a seno de 90 graus. O seno de 90 graus é 1. O que mais que a gente pode pegar? Até onde a gente vai, né? Vai de 0 até π. Vai de 0 até 180. Então, se for 180 graus, y igual a seno de 180 graus. Igual a 0. Né? Nós sabemos que a função seno de x gera a curva da senoide aqui. Né?
E ela tem algumas características. Ela começa no zero, que é o que a gente tem, ó, começa no zero. Eu vou marcar aqui esse 90 graus como sendo π sobre 2 e o 180 como sendo π, só para a gente entender o conceito. Ó. Aqui é π sobre 2 e aqui é π. Quando for zero, é zero, então aqui é bem na origem. Quando for 90 graus, vale 1, quando for 180 graus, vale 0. Então a gente vai pegar só um pedacinho aqui da curva do senoide. Ó. Vai pegar só essa parte aqui. Ficou meio pontudinho, mas é mais ou menos isso. Tá? Vou tentar corrigir aqui. Então é essa casquinha aqui que a gente quer. Eu quero saber a área dessa região aqui. Ó. Tá? Aqui, nesse gráfico, o π e o π sobre 2, eles têm o valor de 3,14 dividido por 2 e 3,14, né? Porque eles não estão relacionados com a função trigonométrica aqui no gráfico. Então, para fazer sentido o cálculo dessa área, a gente tem um comprimento total aqui de 3,14 e uma altura máxima de 1. Então, o máximo que se fosse toda essa região aqui, ó, retangular, nós teríamos no máximo comprimento 3,14 por 1, que dá 3,14 essa área. Mas essa parte não faz parte da região e essa parte também não. Então vai dar menos que 3,14. Na hora de montar a integral, como que isso vai ficar? A área é igual a integral. Aqui na integral, esses extremos a e b aqui de cima são os valores de x, onde a função começa e onde a função termina. A relação é com esse dx aqui. Ó, tá? Então, onde a minha função começa? Onde o gráfico começa? O gráfico começa no zero. Onde ele termina? No π. Então, 0 até π. Então, eu vou marcar aqui em cima, ó, relacionando com a e b. A igual a 0 e b é igual a π. São os extremos de x, ou seja, onde começa e onde termina o gráfico. No cálculo multivariáveis a gente vai fazer muito essa análise, tá? De extremo inferior, extremo superior, extremo esquerdo, extremo direita. Então, por enquanto é uma ideia inicial ainda, tá? Então, o gráfico começou em 0 no x, terminou em π, beleza? O que vai aqui dentro? O f de x. Quem é o f de x? A função. Qual é a função? Seno de x. dx é o diferencial que sempre acompanha, certo? Vamos integrar para ver como é que fica. Então, a igual. A integral do seno de x, via tabela de integrais, é menos cosseno de x, que eu vou aplicar em 0 e vou aplicar em π. Segundo os conceitos aqui da integração definida, primeiro a gente vai aplicar no b, que é o extremo superior, e depois a gente vai aplicar no a, que é o extremo inferior. Então, a área dessa região vai ficar assim. Menos cosseno de π, que é o extremo superior, menos cosseno, tem um menos da fórmula aqui, e um menos do cosseno aqui, quase que eu esqueço ele. Menos cosseno de 0. Essa é a área. Menos cosseno de π, que é o extremo superior, menos da fórmula, menos cosseno de 0, que é o extremo inferior. A área é igual. Cosseno de π é o cosseno de 180, que é menos 1, com o menos de fora, 1. Menos, cosseno de 0 é 1, com esse menos aqui, menos 1, com esse menos aqui, mais 1. 1 mais 1 igual a 2. A área é igual a 2 unidades de medida quadrada. Não foi dado a unidade de medida para nós, então a gente vai colocar ela aqui de forma genérica. Faz sentido a área dessa região aqui ser de 2 unidades de medida? Faz, né? É o que eu disse antes para vocês. Ela tem comprimento 3,14 e altura 1. Tá? Então, no máximo que ela teria é 3,14 por 1, que dá 3,14. Como a gente está tirando esse pedaço e esse pedaço aqui, faz sentido.
Essa análise é mais para a gente entender se não está calculando algo muito absurdo, né? Essa região aqui pode ter no máximo 3,14, a gente encontra aqui 25, 19, não faz sentido, né? Então, nas interpretações diárias a gente consegue ainda entender se aquilo faz sentido ou não. Beleza, gente? Muito obrigado, até a próxima, valeu!